Estudando uma temática sobre milagres e parábolas. Ao conversar com o irmão Toninho, nós acertamos para estudarmos uma das parábolas da Bíblia. E a parábola que nós escolhemos, ela fala sobre a festa de casamento do filho de um rei. E nós vamos aqui explicar para vocês que parábola é esta e quais são as lições que nós podemos tirar, né, para a nossa vida atual. Viu? E eu quero dizer aos irmãos no início desse estudo que a parábola que nós vamos estudar, ela abrange desde os dias de Jesus até o final do juízo investigativo. Então, essa parábola, ela alcança cerca de 2000 anos de existência. Ela vai desde os dias de Jesus, os apóstolos, e vai até o final do julgamento, o dia do juízo. Tá? E Jesus contou esta parábola que nós vamos estudar, ele contou quando estava no pátio de um templo. Ele não estava dentro do templo, ele estava no pátio. E ali ele contou esta parábola, que vamos nesse instante ler. Tá? Mas quais são os objetivos de uma parábola? O principal objetivo de uma parábola é ilustrar ou ensinar uma verdade, uma ou mais verdades. E quais são as verdades que nós vamos extrair desta parábola? Pelo menos duas. Tá? A primeira lição que nós vamos tirar da parábola é a seguinte: Deus está fazendo um convite para todo ser humano e ele deseja que as pessoas aceitem o convite. Essa é a primeira lição. E as pessoas que aceitarem o convite que Jesus está fazendo, elas devem receber uma veste especial, chamada veste nupcial, que representa a justiça de Cristo. Então, todo o nosso estudo vai estar girando em torno dessas duas verdades. Primeira, que Deus, ele faz um convite para a raça humana. Para quê? Para participar de uma ceia, de uma festa de casamento. E, em segundo lugar, Deus, ele deseja dar veste nupcial para todos aqueles que aceitarem este convite. Tá? Diante dessa introdução, eu quero que os irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. A parábola está exatamente aqui em Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler e aí vamos estudar o tema conforme já expliquei. Então, acompanhem, por favor, aqueles que têm condições na Bíblia, em Mateus 22, verso 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: Amigo,
como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. A parábola aqui fala a respeito de um rei. Este rei representa Deus, o nosso Pai. Fala de um casamento, o filho do rei, no caso aqui representa Jesus. E estas bodas representam o casamento que será realizado entre Cristo e a sua igreja. A igreja é comparada lá em Efésios 5, verso 25 a 27, como a noiva de Cristo, tá? E nós vamos ver mais à frente que realmente Jesus ele vai levar a sua noiva para o céu e haverá as bodas lá no céu. Então, mas o que a história quer nos contar? O que a parábola quer nos ensinar aqui? Bem, os senhores sabem que uma festa de casamento é uma das coisas mais lindas que existe. Eu acredito que todos que estão me assistindo e ouvindo certamente já participaram de uma festa de casamento. Só que tem um porém. Eu não me lembro de ter ido a uma festa de casamento sem receber o convite. Eu não sei se você teria coragem de ir a uma festa de casamento sem receber o convite. É como se você fosse um intruso, né? Poxa, eu não fui convidado porque eu vou àquela festa. Então, de modo geral, uma pessoa só vai a uma festa de casamento se ela for, claro, convidada, a não ser que ela seja parente ali, achegado dos noivos, automaticamente não precisa de um convite, porque ela já pertence à família. Mas, de modo geral, a gente precisa de um convite. E a história bíblica nos diz que o rei resolveu enviar convites para todas as pessoas ali da região onde morava o rei. Bem, e de modo geral, a festa de casamento durava até 7 dias. A festa de casamento nos dias de Jesus, e mesmo antes dos tempos de Jesus, eram festas que duravam 7 dias. Se você tiver dúvida, você encontra em Juízes, capítulo 14, verso 17, eu não vou ler, mas em Juízes 14, verso 17, diz que houve uma festa de casamento que durou 7 dias. E assim sempre acontecia. As festas duravam a média de 7 dias. Muito bem. E quando a pessoa era muito rica, no caso de um rei, ele fazia o seguinte: ele, quando convidava as pessoas, além de levar o convite, hoje o convite é né, é um papel, um envelope contendo ali algumas palavras dos noivos e tal. Na época de Jesus e antes, quando era uma pessoa muito rica, ela confeccionava vestes especiais para serem usadas exatamente no dia do casamento. Para que isso? Para que os pobres que fossem convidados, eles não se sentissem inferiores ou marginalizados na festa, porque as pessoas iam, de modo geral, pomposas, com roupas caríssimas, e o pobrezinho, coitado, ele ficava ali no escanteio e tal, até meio envergonhado. Então, o rei, para não ter distinção na sua festa entre pobres e ricos, ele resolveu confeccionar vestes nupciais e entregar tanto para o pobre como para o rico. Todo mundo tinha que usar a mesma veste. Claro, vestes especiais. Muito bem. A parábola, eu vou começar agora. Eu quero ser bastante didático com os irmãos para os senhores entenderem muito bem a parábola. A parábola que Jesus contou a respeito do casamento do filho do rei tem 3 convites. Tá? É bom você prestar atenção para isso. O rei fez 3 convites para as pessoas. Vamos, então, analisar esses 3 convites para a gente entender o conteúdo da festa depois, mais à frente. Então, você pode perceber em Mateus capítulo 22, verso 3, aí está o primeiro convite.
Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Este aqui é o primeiro convite. Quando ocorreu este primeiro convite, de acordo com a parábola que Jesus contou? E quem fez esse convite? Quem levou os convites? Aqui eu menciono 3 tipos de pessoas que levaram o convite: João Batista, os discípulos de Jesus e os 70 discípulos. Jesus havia começado o seu ministério depois que João Batista tinha feito o convite para as pessoas aceitarem o Messias, né? Aconteceu o seguinte: abram a Bíblia, os senhores podem deixar marcado aí Mateus 24, que vamos voltar também novamente a esse capítulo, mas vamos a Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, nós encontramos aqui Jesus enviando as primeiras pessoas, oferecendo o convite para um grupo. Vejamos. Mateus 10, versos 5 a 7. A estes 12 enviou, note a expressão aí, o verbo enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Veja que texto interessante. E mais à frente a gente encontra também, lá em Lucas 10, verso 1, Jesus mandando 70 homens. Mas aqui a Bíblia está dizendo: olha, meus discípulos, eu estou enviando vocês para o meio do povo de Israel, para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, o primeiro convite desta parábola, feita pelo rei, foi feito para o povo judeu, e particularmente para os líderes religiosos. Então, os discípulos saíram dizendo: olha, é chegado o reino de Deus, o Messias já está presente, ele está oferecendo boas novas de salvação, o reino da graça já está sendo estabelecido na terra e no coração da humanidade. Aceite o convite, ó filho de Israel. E os discípulos pregaram, os 70 pregaram, João Batista pregou, mas os israelitas rejeitaram. Principalmente, eu repito, a liderança judaica. Então, esse primeiro convite foi feito diretamente para os judeus, mas o convite não foi atendido, não foi aceito. Voltando ao capítulo 22 de Mateus, então, o verso 3 que nós lemos diz que Jesus, no caso aqui, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Então, os judeus, os líderes, não quiseram atender o convite para aceitar Jesus, aceitar as boas novas do Evangelho. Não quiseram. Agora, note o verso 4 do capítulo 22. Note novamente o verbo aí. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Interessante aqui, hein? Qual foi o segundo convite que Jesus fez? Eu quero que os senhores entendam agora o seguinte: esse segundo convite, ele foi feito após a morte de Cristo. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito no Pentecostes.
eles saíram pregando ainda para o povo de Israel. A palavra de Deus diz que eles foram em toda Jerusalém pregando, mais de 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas se converteram. No entanto, os judeus eles começaram a perseguir os cristãos. E se você olhar em Atos, por favor, abra aí a sua Bíblia em Atos, no capítulo 8, verso 1. Atos, capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: Naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Queridos, o segundo convite foi feito novamente para o povo judeu, mas o que aconteceu? Depois da morte de Jesus, os judeus, eles continuaram rejeitando o Messias, rejeitando o convite, e além disso começaram a perseguir a igreja cristã. A igreja começou a ser perseguida, alguns foram presos, outros foram mortos, e a igreja, então, ela percebeu a rejeição feita pelos judeus da misericórdia que Deus estava oferecendo. Quando eles mataram Estevão, apedrejando, os judeus estavam selando a sua destruição, a sua rejeição contra o Messias, cumprindo-se aquele período das 70 semanas de graça, de misericórdia que Deus tinha dado para o povo judeu. Então, os judeus rejeitaram drasticamente o convite feito por Jesus Cristo. Mas voltemos lá a Mateus capítulo 22. Depois que os judeus mataram os cristãos, perseguiram a igreja cristã, o que aconteceu? Veja o verso 7 do capítulo 22. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Sabe o que isso aqui representa? No ano 70, 39 anos depois da morte de Jesus, os judeus estavam em festa, comemorando a festa da Páscoa, quando perceberam uma luz, uma nuvem de poeira. Era um exército romano que estava se dirigindo sobre a direção do general Tito. Estava vindo para destruir Jerusalém. A história nos diz que Flávio Josefo cita isso, e se você quiser conhecer melhor também a história, é só olhar o primeiro capítulo do livro Grande Conflito. Conta toda essa história. No ano 70, mais de 1.100.000 judeus foram mortos pelos romanos, cumprindo-se o que a parábola nos diz. O rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O verso 7 diz isso. Isso cumpriu-se no ano 70. Os judeus, quando estavam com Jesus lá diante de Pilatos, e Pilatos disse: mas eu hei de crucificar o vosso rei. E os judeus disseram: não temos rei senão César. E logo em seguida os judeus disseram assim: caia o seu sangue sobre nós e os nossos filhos. Isso está em Mateus 27, verso 25. No momento em que os judeus disseram: caia sobre nós o sangue desse justo, desse Messias, desse rei dos judeus sobre nós, nossos filhos, eles estavam simplesmente selando a sentença de destruição da nação israelita, principalmente da cidade de Jerusalém. E no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos. O templo foi destruído. As tribos de Israel deixaram de existir.
a partir do ano 70. E os israelitas se espalharam, o que se sobrou de hebreus se espalhou pelo mundo. Alguns foram levados como escravos para Roma e para outros lugares. E aí os judeus espalharam pelo mundo, e hoje os senhores sabem que uma boa parte dos judeus não se encontra na Palestina, e sim no mundo. Lá nos Estados Unidos temos a maior colônia de judeus do mundo, em Nova York, em outros países do mundo, aqui no Brasil e assim por diante. Então, os judeus, eles se espalharam pelo mundo, e a Bíblia diz que eles perderam os direitos de ser o povo de Deus. Eles rejeitaram o povo de Deus, rejeitaram o convite que foi feito pelos servos de Deus. Então, notem bem, queridos, a parábola que Jesus contou do casamento do filho do rei tem 3 convites. O primeiro, feito pelos discípulos, pelo João Batista e pelos 70, antes da morte de Jesus, os judeus não quiseram aceitar Jesus como Messias. Depois da morte de Jesus, veio o segundo convite, convidando as pessoas para que se arrependessem, e a nação rejeitou totalmente a Igreja Apostólica, e aí veio a destruição dos judeus. Mas tem um terceiro convite. Vamos ver aí. O verso 8 agora, capítulo 22 de Mateus, verso 8 e 9. Então disse aos seus servos, disse o rei, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, referindo-se aos judeus. Ide, aqui está pela terceira vez, Jesus, ele mandando pessoas, né? Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, o que Jesus quer nos ensinar com esse terceiro convite aqui feito pelos discípulos? Bem, o que representa isso aqui? Aqui está representando o convite que Deus estava fazendo para os gentios. Note bem, os 2 primeiros convites foram feitos para os judeus, e eles rejeitaram. Aí vem o terceiro convite, que é exatamente para os gentios. A partir do capítulo 8 de Atos, quando a igreja foi perseguida, aí começou então a igreja a ir para Samaria, Judéia, se espalhou, Saulo de Tarso começou a pregar o evangelho para os gentios, e aí o evangelho começou a criar asas, isto é, foi se espalhando pelo mundo. E hoje são mais de 200 países que o evangelho tem sido pregado, as boas novas de salvação. Então, esse é o terceiro convite. Desde a época dos apóstolos, após a morte de Jesus, após a morte de Estevão, que o evangelho tem sido levado para os gentios. E esse convite chegou até nós, no século 21. E hoje, Deus está chamando pessoas de todas as tribos, nações, povos e línguas. E a Igreja Adventista, ela está pregando o evangelho através da TV, do rádio, da internet, através dos púlpitos, através de irmãos que saem de casa em casa, levando as boas novas de salvação. Então, esse terceiro convite está sendo levado para os gentios em todas as partes da terra. E chegou até nós. E agora, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de algo muito interessante aqui. Eu quero destacar aqui o verso 10. O verso 10 diz assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Preste atenção, irmãos e amigos,
para essa frase que Jesus usa, maus e bons. Sabemos que não existe ninguém bom. Jesus uma vez disse, bom só existe um, que é Deus. Todos nós somos maus. Todos. Somos pecadores. Mas o que Jesus estava, o que ele estava enfatizando aqui com essa expressão, os que encontraram maus e bons? Aqui é o seguinte, Jesus aqui está enfatizando que haveria um grupo misto de pessoas aceitando o evangelho. Ele está enfatizando que dentro do evangelho, as pessoas que aceitassem o convite para a ceia das bodas do Filho do Rei, teríamos pessoas interesseiras. Existe um tipo de pessoa que atende ao convite somente para se beneficiar. Nos dias de Jesus, muitas pessoas o seguiam por causa do pão e peixe, por causa das curas que Jesus fazia. E tinha um outro grupo que seguia Jesus porque cria que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Até hoje, existem pessoas dentro da igreja, algumas que vieram por interesses pessoais, para tirar vantagens do evangelho. E hoje nós vemos aí uma teologia chamada teologia da prosperidade, onde pessoas do púlpito dizem, olha, venha, pare de sofrer, venha que você vai conseguir um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, você não vai mais sofrer. Então, existem pessoas que estão convidando pecadores e esses pecadores estão vindo por interesse. Então, dentro desta ceia, desses convidados, nós temos um grupo misto. E agora vamos para a parte principal da nossa parábola. Quando você olha o verso 11, capítulo 22, verso 11, diz assim, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E o verso 12 diz assim, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, a segunda parte do nosso estudo envolve exatamente as vestes nupciais. Tá? Já falamos aqui dos 3 convites e agora nós vamos falar sobre as vestes. Todas as pessoas que aceitam o evangelho de Jesus Cristo, elas precisam passar por uma mudança, uma transformação. As pessoas que vêm para o evangelho, elas não apenas melhoram de vida, mas são transformadas de vida. O evangelho existe não apenas para melhorar a vida das pessoas, mas para transformá-las. Se o indivíduo vem para o evangelho e não é transformado, alguma coisa está errada. E quando Jesus, aqui na parábola, ele diz que o rei entrou e começou a fazer uma inquirição, isto é, ele começou a ver quem estava dentro ali das bodas, ele percebeu que havia uma pessoa que não trazia veste nupcial. O que é isso? Esta veste nupcial representa a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Cristo morreu para que ele pudesse tirar a nossa impureza, o nosso trapo de imundície. A Bíblia diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundície. Ele morreu para purificar o ser humano, para transformá-lo. E quando uma pessoa aceita o convite do evangelho, ela é transformada pelo poder de Deus e Jesus implanta a justiça dele no pecador. E o pecador, eu vou sair daqui para ir fazer um batismo. Ontem eu fiz um, vou fazer outro hoje.
E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, além de pregar, é batizar. Por quê? Porque o batismo é uma prova viva da transformação do pecador. Quando uma pessoa aceita Cristo, ela precisa nascer de novo. O velho homem, a velha mulher desaparece, morre, e surge um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança. Jesus implanta a justiça dele, tira o trapo de imundície nosso, os nossos pecados, e implanta a justiça dele. E Deus passa a olhar para nós como se nunca tivéssemos pecado. Creia nisso, porque é verdade. Deixa eu exemplificar isso. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, pertinho de Malaquias, né? Abra, por favor, a Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Note o que diz aqui o verso 1 em diante, até o verso 5. Deus me mostrou, disse aqui o profeta, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, ó Satanás, o Senhor te repreende. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Que texto fantástico. O sacerdote estava diante do Senhor, Satanás estava se opondo a ele para que não fosse sacerdote. Jesus repreendeu Satanás, porque Satanás só tem uma coisa que ele gosta de fazer, acusar as pessoas. Você sabe que um psicólogo, uma vez, ele pegou uma folha de papel em branco, uma cartolina branca, colocou um pontinho preto e diante de um auditório perguntou, o que é que vocês estão vendo aqui? Todo mundo olhou e disse, um pontinho preto. E ele disse, mais nada vocês estão vendo? Não, só um pontinho preto. Aí ele disse, e a cartolina? Ninguém está vendo, não? De modo geral, as pessoas têm a tendência de olhar o pontinho preto na vida das pessoas. Assim faz Satanás. Ele sempre está com o dedo apontado para mostrar o nosso pontinho preto. Um pecado. Mas aí Jesus repreendeu Satanás, diz, tirai as vestes sujas do sacerdote, e tirar as vestes sujas, e colocar um turbante limpo, roupas limpas, de linho finíssimo, branco. Uma vez um pastor em um campuri, num encontro de jovens, ele estava pregando este sermão aqui sobre Josué, diante do Senhor sujo, e ele chegou diante do auditório, né, com uma camisa branca, toda cheia de barro, toda suja, né? E subiu com a gravata e tudo, né? E todo mundo olhou, o que está acontecendo com o pastor? O pastor todo sujo, né? E ele começou a contar, né, a experiência aqui de Josué e dizendo, olha, vocês estão me vendo aqui todo sujo e tal, né? Assim estava o sacerdote. Depois que ele contou aqui os pormenores desta citação, ele disse, olha, a Bíblia diz que Deus mandou tirar a veste suja, e naquele momento ele começou a abrir tirar os botões ali, abrindo, e em dado momento ele tirou aquela camisa suja e por baixo estava uma camisa alva, branquinha, limpinha. Aí ele disse, olha, é isso que Jesus faz conosco. Ele tira
nossa veste suja, cheia de carvão, de lama, de pecados, e ele, em dado momento, nos dá uma veste limpinha. É a justiça dele. Queridos, na festa de casamento, o rei foi fazer uma inspeção. E eu quero voltar agora com os senhores para Mateus 22, e aqui está o ápice desta parábola, o principal da parábola. Eu disse aos senhores que a parábola de Mateus 22, o casamento do filho de um rei, essa parábola começa nos dias de Jesus e termina exatamente no final do juízo investigativo. Por quê? Quando a gente lê o verso 11, que diz que o rei entrou para ver os convidados que estavam à mesa, quando ele entrou, isso aqui representa, segundo o que a serva do Senhor diz, e a maior parte dos teólogos acredita que assim seja, é quando o rei entrou na festa e começou a olhar para as pessoas para ver se havia alguém sem vestes nupciais. Aqui representa uma cena de julgamento, de juízo. Queridos, estamos vivendo desde o ano de 1844, quando começou no céu o juízo investigativo, segundo o que está em Apocalipse 14, versos 6 e 7, temei a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, a partir de 1844, começou no céu o juízo investigativo. E nós estamos hoje vivendo exatamente nos versos 11 e 12 da parábola. Está havendo no céu um julgamento. E nesse exato momento, agora, nomes estão sendo rejeitados e nomes estão sendo aceitos. Nomes sendo rejeitados, porque pessoas que vieram para o Evangelho, elas, infelizmente, se sujaram novamente com o pecado e não buscaram as vestes de justiça de Jesus. E muitos acabaram deixando o Evangelho. Talvez alguns estejam até na igreja, mas com as suas vestes sujas, com pecados secretos, praticando algumas coisas que a Bíblia proíbe e a pessoa sabe que é proibido. E a Bíblia diz que esta cena de juízo, essa cena de julgamento, diz que o rei, em dado momento, entre os convidados, percebeu alguém que não trazia veste nupcial. Isto é, esta pessoa não tinha sido lavada e permanecido limpa no sangue do Cordeiro. As suas vestes estavam manchadas e elas não tinham pedido perdão novamente, a purificação. Queridos, não é mais tempo para nós brincarmos com o pecado e com aquilo que Satanás usa através do mundo, dos seus prazeres. Vai chegar um momento que você e eu, dentro desta festa que está sendo preparada, quando o convite está sendo feito, você e eu iremos passar em revista diante do tribunal divino. E agora, qual é a esperança que nós temos? É o que eu vou agora dizer para os senhores. Não existe uma única pessoa que tenha aceito o Evangelho. Ela não precisa estar na festa sem as vestes, porque Jesus já providenciou vestes nupciais para todas as pessoas que o aceitam como Salvador. A justiça dele está implantada. Eu vou agora mostrar um verso que está em 1 João, por favor. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, verso 1 e 2. Primeira Epístola de João, no capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E quando você olha o verso 7 e o verso 9 do capítulo 1, diz assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Meus queridos, a Bíblia diz que enquanto está sendo feito o último convite de misericórdia, Jesus ainda continua como advogado diante do tribunal divino. O pior pecador, ele pode ainda receber as vestes nupciais. Ele ainda pode receber a justiça de Cristo, o perdão dos seus pecados, uma nova vida, uma transformação. É isso que a Bíblia está ensinando nesta parábola. As vestes estão à disposição de todo pecador que aceita o convite de Cristo. Mas vai chegar um momento, e eu quero caminhar para o final do nosso estudo. Vai chegar um momento em que esse advogado que está intercedendo junto ao Pai, ele vai tirar as vestes de advogado e de sumo sacerdote e dizer: feito está. Quando Jesus disser feito está, em Apocalipse capítulo 15 diz que o santuário vai encher de fumaça, isto é, vai terminar a intercessão em favor da raça humana. Quem for limpo vai continuar limpo, quem estiver sujo vai continuar sujo. Quem estiver salvo vai estar salvo, quem estiver perdido, para sempre perdido. Está se aproximando o fim da graça, o fim da misericórdia de Deus. Mas o convite ainda está sendo feito. Jesus ainda está chamando os pecadores. Você e eu já aceitamos. E dentro em breve, nós teremos o privilégio, sabe de quê? Vejam em Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, verso 7. 19, verso 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois se lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Que coisa linda. Aqui está dizendo que nós teremos dentro em breve uma ceia. Hoje está tendo a ceia do Evangelho aqui, isto é, o banquete. Quando você vai participar de uma santa ceia na igreja, você está participando da ceia do banquete do Evangelho. Mas teremos uma outra santa ceia lá no céu. Quando Jesus estará casando com a sua igreja, quando ele estará levando a sua igreja, e ali a Jerusalém, a noiva de Cristo, que é a presença do povo de Deus, todos nós estaremos ali participando da grande ceia das bodas do Cordeiro. A irmã White viu uma mesa com vários quilômetros de extensão, mesa de prata, com todos os frutos da nova terra. E ali, debaixo da árvore da vida, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena permanecermos nesse banquete do Evangelho, mas é necessário estarmos com a veste nupcial, isto é necessário que a justiça de Jesus esteja impregnada em nossa vida. E como é que eu consigo a justiça de Cristo? Confessando nossos pecados, entregando nossa vida a Ele, seguindo, guardando os seus mandamentos, pois aqui
Conforme os senhores viram aí no capítulo 19 de Apocalipse, verso 8, diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a justiça de Cristo é impregnada em nossa vida, implantada em nossa vida, e como consequência nós praticamos bons atos, não para a salvação, mas porque já fomos salvos. Eu termino lendo o que está em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Aqui os senhores encontram as 7 pragas, no capítulo 16 de Apocalipse. Fala sobre as 7 pragas, ou os 7 flagelos. E quando João escreveu essas 7 pragas, ele faz menção de um fato muito interessante. Capítulo 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado é aquele que guarda a veste nupcial, que cada vez mais produz a justiça de Cristo. E eu quero nesta noite, não sei se tem alguém nos ouvindo que ainda não é batizado na Igreja Adventista. Talvez tenhamos alguém que esteja estudando a Bíblia com algum irmão, algum parente de algum irmão adventista que está ouvindo, assistindo a gente agora, né? Aí na sua casa. Eu quero terminar com um texto que eu acho muito interessante. Eu termino com Apocalipse 22, verso 17. Se você ainda não atendeu o convite feito por Jesus, se você ainda não tem as vestes nupciais, se você ainda não está participando da ceia do Evangelho, se você não entregou sua vida ainda a Jesus, eu quero que você atente para esta mensagem final, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva que é a igreja, dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Gostaria você, nesta noite, de receber esta água viva que somente Jesus pode oferecer? Gostaria você de receber o perdão que somente Ele pode dar? Gostaria você de receber a graça que somente Ele possui? Se você deseja, eu vou orar por você. E se alguém que esteja com as vestes manchadas, ou sem as vestes nupciais, eu gostaria que você, nesta noite, corresse para os braços do advogado chamado Jesus Cristo, o Filho do Rei, aquele que vai estar conosco na eternidade, naquele banquete maravilhoso. Eu desejo que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos, amigos que estão nos ouvindo e que permaneçamos firmes e fiéis na sala do banquete, participando dos cultos da igreja quando retornarmos, ou agora através das lives. E oremos, irmãos, e vigiemos, porque o inimigo ele está aí solto, querendo destruir os filhos de Deus, mas continuemos firmes na fé. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Que Deus abençoe a todos nós. Eu não sei se vamos cantar algum hino, irmã. Podemos orar então, pastor, já está atrasado, né? Tá, eu vou fazer a oração e logo depois eu preciso sair, viu, irmãos, para ir fazer um batismo. Que o pastor ele não pode fazer ainda batismo, então fica uns 15 minutos daqui para a igreja. Eu vou então pedir que Deus abençoe cada um de nós aqui e que Ele possa nos dar as vestes nupciais de Jesus. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de misericórdia e bondade, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos ofereces um lindo convite, o convite do Evangelho. E queremos, nesta noite, aceitar esse lindo presente, que são as vestes nupciais, a veste de Jesus, a justiça de Cristo, o perdão que Ele oferece, a sua graça, a sua misericórdia,
Inunda-nos, Senhor, nesta noite, com estas vestes maravilhosas de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de qualquer pecado. Se há alguém precisando do perdão, Senhor, perdoa. Se alguém precisa de paz, inunda o coração desta pessoa de paz. Se existe alguém, Senhor, que está triste por algum problema, alguma dificuldade que esteja enfrentando na vida, Senhor, alegra o coração desta pessoa com a alegria da salvação que Jesus oferece. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque dentro de um pouquinho mais de tempo, aquele que diz que vem virá e não tardará. Breve Jesus voltará. Cremos nisto. Os sinais estão mostrando que a volta de Jesus está iminente. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos firmes neste banquete do Evangelho até o fim da nossa vida. Abençoa os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, ouvindo, seus lares, suas famílias, todos nós. Abençoa o pastor Álvaro, sua família, seu distrito. Abençoa a Associação Paulista Leste, a tua obra de modo geral, os pastores, obreiros. Toma todos em tuas mãos e dá-nos uma noite tranquila, uma noite feliz, uma semana de bênçãos. Te pedimos esses favores e agradecemos com o perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor, que Deus abençoe. Tchau, Amém. tudo de bom para o Senhor. Amém. Obrigado. Uma boa noite para todos os irmãos. Foi um prazer. Um abraço virtual para os senhores. Amém.